Ok, muito boa tarde aqui no Brasil, né? Seja muito bem-vindo para a nossa aula de número 5 de Soteriologia, a doutrina da salvação, né? Hoje nós temos algumas perguntas de alunos, eu gostaria de estar respondendo agora nessa primeira aula, e seja muito bem-vindo a todos os irmãos, alunos da África, alunos aqui do Brasil, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus, amém? Vamos orar então para nós iniciarmos nossa aula de número 5, amém? Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por sua presença em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de poder abrir sua palavra, Senhor. Que privilégio. E poder pensar com o Senhor, aprender um pouco mais dos seus pensamentos revelados na tua palavra. Que privilégio, ó Deus. No nome glorioso de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, unge nossos corações, abre nosso entendimento para que nós possamos entender, e não só entender sua palavra, Senhor, mas que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Uau! Hoje já estamos em fevereiro de 2026, hein? O tempo está passando muito rápido. E cada dia que passa, mais próximo fica o retorno de Jesus Cristo aqui nessa terra. Nós cremos, eu creio que muito em breve Jesus voltará. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. E cada um de nós que somos nascidos de novo, vamos encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Sejam muito bem-vindos todos, mais uma vez. Hoje nós estamos na aula de número 5, Soteriologia, a doutrina da salvação. Amém? E antes de começar, eu gostaria de só mostrar aos irmãos, essa aqui, vou chegar aqui próximo da câmera, é uma Taná hebraica, né? A Taná hebraica, que é de trás para frente, né? Está aqui, né? Os primeiros livros, os livros da lei, né? E eu tenho a Taná hebraica, tenho também diversos Novos Testamentos, né? Em grego, português, hebraico, português, e geralmente nós presenteamos as pessoas que têm alguma ligação com o povo de Israel, com os judeus. E só para os irmãos entenderem que esse livro, a Taná hebraica, o Velho Testamento, ele é formado por 3 livros. A Torá hebraica, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, os Neviins, que são os salmos e poéticos, e o Ketuvins, que são os proféticos. E aí forma a Taná hebraica. E realmente é linda a Taná hebraica, muito bonita, né? E nós amamos o povo de Israel, amamos os judeus. Se você está aqui próximo de mim, no Brasil, em Belo Horizonte, e gostaria de ter um Novo Testamento hebraico-português, é só me falar que nós vamos presenteá-lo, amém? Ok? Então, amados, tivemos aqui algumas perguntas dos irmãos e eu pretendo, pela graça de Deus, respondê-las agora, a partir deste momento, né? E uma das perguntas, eu vou só citar as perguntas aqui, sem citar o nome das pessoas, né? Uma das perguntas seria sobre a ressurreição, né? A primeira pergunta é: a ressurreição de Jesus também garantiu a salvação para aqueles que morreram antes da morte de Jesus? Essa foi uma das perguntas, né? Se a ressurreição de Cristo, né, foi suficiente para a salvação daqueles que morreram
no Velho Testamento? Né? Nós vamos responder essa pergunta aqui nessa aula. Essa é uma das perguntas, né? E a palavra de Deus é clara que, sim, a palavra de Deus fala que a ressurreição de Jesus, ela garantiu a salvação, né, retrospectiva para aqueles que morreram crendo em Deus antes da crucificação. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque as três perguntas que tiveram, elas estão ligadas uma à outra. Então eu vou responder de uma maneira completa, as três de uma vez só. Amém? E se vocês tiverem alguma dúvida depois, é só me falar pessoalmente, aqui pelo WhatsApp, que eu vou responder cada um de vocês. Né? Mas essa pergunta é sobre a ressurreição. Nós vamos falar sobre as ressurreições na palavra de Deus a partir desse momento, e vai responder essa pergunta e vai responder as outras também. A outra pergunta foi também sobre o Bema, o julgamento das obras do crente, né? Nós vamos falar sobre isso também nessa aula, responder essa pergunta. Né? Se, né, uma pessoa que cometeu um pecado e não foi público, ele confessou diante de Deus, sacudiu a poeira e caminhou, e chega lá no trono branco, no trono do Bema, não o trono branco é lá no final do milênio, mas no trono, no julgamento do Bema, que está em 2 Coríntios 5, né? Quando eu chegar diante do trono branco, a pergunta é, quando esse pecado for revelado, que de acordo com a pessoa, é a pergunta do irmão, da irmã, né? Quando o pecado é revelado, vai ter algum impacto na salvação dessa pessoa? Nós vamos responder aqui, né? Nós vamos falar de 1 Coríntios capítulo 3, sobre as obras, o julgamento que vai ser feito, e sobre as nossas obras que serão premiadas, seja elas submissas à vontade do Espírito Santo, ou as nossas obras na carne também serão premiadas, galardoadas. Amém? Nós vamos falar sobre isso também, então vamos responder a pergunta também, essa pergunta. E a terceira pergunta também que eu recebi essa semana foi sobre o que vai acontecer no final do milênio. O que vai acontecer no final do milênio? Eu citei numa das aulas sobre os 1000 anos de reinado de Cristo aqui na Terra, o que vai acontecer após os 1000 anos. Então, essas três perguntas estão ligadas uma à outra. E eu vou respondê-las todas nesses próximos minutos, amém? E para isso vamos apagar aqui, né? E falando sobre as ressurreições. Quais são as ressurreições que a Bíblia fala que terão? Né? Daniel, se você pode, abre a sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos ver aqui Daniel, capítulo 12. Pode abrir sua Bíblia comigo lá em Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Daniel, o livro de Daniel, capítulo 12, vamos lá. Aqui, versículo 1 e 2. Daniel fala o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então, aqui estamos com Daniel capítulo 12. Fala de duas ressurreições. Uma para a vida eterna e outra para o horror eterno, para a vergonha, né, e horror eterno. Então, fala uma para a vida, que são de todos salvos, que foram salvos pela graça de Deus, e fala da segunda, que é de todos os perdidos. Essa primeira ressurreição para a vida, presta atenção, irmãos, elas são 4 ressurreições para a vida. 4.
ressurreições. Para a vida são 4 ressurreições. Vou escrever aqui. Quatro ressurreições, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, por favor. 1 Coríntios capítulo 15. Essa ressurreição para a vida que Daniel fala, são 4 ressurreições. A número 1 está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 23. 20 e 23. Vamos ver lá. A primeira ressurreição para a vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, está escrito: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Versículo 23. Versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua ressurreição. Então, primeira ressurreição para a vida, Cristo. A segunda ressurreição para a vida, também aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, os que são de Cristo. Os que são de Cristo. Ou seja, todos aqueles, desde Pentecoste, olha aqui, Pentecoste, hein? 50 dias depois das primícias, Pedro pregou em Pentecostes e 5.000 pessoas, homens, nasceram de novo. Desde Pentecoste até o dia do arrebatamento da igreja. Todos os mortos em Cristo ressuscitarão. Os mortos em Cristo. Esta é a segunda ressurreição para a vida. Acontecerá antes da tribulação. Em 1 Tessalonicenses, deixa eu abrir aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir de versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, vamos continuar. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha, 1 Tessalonicenses, um pouquinho também, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Então, os mortos em Cristo, primeiro, ressuscitarão e vai encontrar com o Senhor nos ares. Depois nós, os vivos, seremos transformados, porque de modo nenhum precederemos os que morreram. No momento do arrebatamento, seremos os mortos em Cristo, desde Pentecostes até o arrebatamento, ressuscitarão, encontrarão com o Senhor nos ares, e nós, os que estivermos vivos aqui, seremos arrebatados, encontraremos com o Senhor nos ares.
Então, Daniel, nós estamos falando de Daniel, capítulo 12, 1 e 2, de duas ressurreições. Uma para a vida e outra para a morte eterna. A para a vida, aqui eu vou circular aqui, ó. A para a vida resume em 4 ressurreições. 4 ressurreições. A primeira, Cristo, as primícias dos que dormem. A segunda, os que são de Cristo, desde o Pentecostes até o arrebatamento. 1 Coríntios 15, 23, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 18. A terceira ressurreição e quarta acontecerão, a terceira, depois de 7 anos da grande tribulação. Daniel, capítulo 12, versículo 2, no versículo 1 fala da grande tribulação, e no versículo 2 fala da ressurreição para a vida. Falando dos santos do Velho Testamento, dos santos do Velho Testamento, né? Em Zacarias, capítulo 14, Zacarias, olha lá comigo, capítulo 14, Zacarias, capítulo 14, versículo 4 e 5. Depois da... Lembra? A igreja foi arrebatada, nós vamos falar aqui daqui a pouco, respondendo a pergunta da irmã, né? Que aconteceu o arrebatamento, vai ter o julgamento, o bema das obras do crente. 7 anos terá o casamento do noivo com a noiva, eu vou falar daqui a pouquinho aqui sobre isso, mas no final dos 7 anos, acabar os 7 anos, Jesus retornará aqui na terra, com todos os santos do Velho Testamento, viu, amado irmão? Acho que é Valmir, que perguntou, né, sobre, né, sobre a ressurreição. A pergunta dele foi sobre se a ressurreição de Jesus garantiu a salvação do Velho Testamento. Aqui, no final dos 7 anos, Jesus voltará com a igreja gloriosa, com todos os santos do Velho Testamento, eles ressuscitarão. E Jesus vai colocar seu pé no Monte das Oliveiras. Em Zacarias 14, versículo 4 e 5. Naquele dia estarão os teus pés sobre o Monte das Oliveiras. Lembra? Quando Jesus subiu aos céus. Jesus subiu aos céus. 1 Coríntios capítulo 15. Fala que tinha mais ou menos 500 pessoas assistindo esse evento. Ele subiu aos céus, 2 anjos apareceram e falaram: varões galileus, porque vocês estão surpresos vendo ele subir da mesma forma, no mesmo lugar, da mesma forma que viste subir, ele voltará. Ali no Monte das Oliveiras, da mesma forma que viste subir, ele voltará. Então Jesus primeiro encontra com a igreja nos ares, os mortos em Cristo, e os que estavam vivos serão arrebatados e encontrarão com o Senhor nos ares. 7 anos depois, vou falar daqui a pouquinho sobre a grande tribulação, para responder a irmã e o irmão também. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. 7 anos depois do arrebatamento da igreja. 7 anos depois da tribulação. Estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis, como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Todos os santos com ele. Davi, irmãos, todos os santos do Velho Testamento, os santos do Velho Testamento virão. Zacarias 14, 5 e 6. Virão juntamente com Jesus. Lembra de que Ezequiel 37 fala de um príncipe. Esse príncipe, ele não é rei, mas ele vai
reinar sobre os judeus. Ele não é sacerdote, mas apresentará as ofertas das nações diante do Messias durante o milênio. Esse príncipe, capítulo 38, 39, 41, 42, 43 de Ezequiel, fala muito sobre esse príncipe. Ele terá uma porção de terra de frente do templo. Ele terá acesso direto ao Hamashia, ao Messias, filho de Davi, o Messias, Jesus Cristo. A pergunta é, quem é este príncipe? Ezequiel capítulo 37, olha lá comigo, Ezequiel capítulo 37, fala que esse príncipe não é outro, senão, olha quem? Ezequiel 37, versículo 24 e 25, o meu servo, Davi, reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Então esse príncipe do capítulo 37, 38, 39, 41, 42, não é outro senão meu servo Davi. Quando Ezequiel escreveu aqui, Davi tinha mais ou menos 500 anos que tinha morrido. Mas a Bíblia fala que ele estará ali, no milênio. E é no milênio mesmo. Aqui no capítulo 37, até o final, capítulo 44, 45, de Ezequiel, fala do milênio. No capítulo 44 de Ezequiel, fala que o templo, como vai estar funcionando o templo no milênio. Os levitas estarão cuidando da guarda do templo durante o milênio. E quem estará servindo dentro dos templos? Quem estarão servindo dentro do templo são os descendentes de Zadok, aquele mesmo que coroou Salomão, rei de Israel. Quando Davi estava de cama e o profeta Natan foi lá e falou que o filho de Davi, que não era Salomão, estava usurpando o trono, Davi ordenou Natan que pegasse sua mula, pediu juntamente com o sumo sacerdote Zadok, colocasse em cima da mula e proclamasse Salomão, rei de Israel. E quem estará trabalhando no templo? Ezequiel 44, olha lá comigo. Ezequiel 44. Durante o milênio. Versículo 15. Ezequiel 44, versículo 15. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok. Zadok, aquele que coroou Salomão, rei de Israel, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecer a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Vai ter sacrifício no milênio. Mas não será, os sacrifícios não serão, no plural, para pagar por pecado. Porque nenhum sacrifício poderá substituir o sacrifício feito na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Então, os sacrifícios durante o milênio serão como a ceia hoje para nós. É um memorial da obra redentora de Jesus Cristo. E no milênio, nós sabemos, ali, os santos do Velho Testamento, todas as promessas, pacto abraâmico, uma casa, um pacto abraâmico, um descendente de Abraão, uma nação e todas as famílias da terra abençoadas através do descendente de Abraão. Pacto abraâmico vai se cumprir. Pacto palestino, a terra. Gênesis capítulo 15, versículo 14. Do Eufrates ao Egito. Nunca Israel
possuiu toda a terra. Somente no reinado de Salomão possuiu 80 a 85% da terra. Mas no início, no milênio, Israel estará em toda a terra prometida. Pacto palestino se cumprirá. Pacto davídico se cumprirá. O descendente de Davi, Jesus, estará em Jerusalém, reinando. O pacto davídico é o descendente, o filho de Davi, uma casa, um reino, um trono e um rei. Uma casa, o templo vai estar lá, os descendentes de Zadok estarão trabalhando dentro do templo, e os levitas como guardas, aqui está escrito em Ezequiel 44. Um trono, um reino, que vai ser um reino teocrático, porque o Senhor dos Senhores estará reinando em Jerusalém, em toda a terra. E um rei, Jesus Cristo. Lembra? Quando ele virá para colocar seus pés no Monte das Oliveiras, ele vem num cavalo branco e no seu manto está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, todos os santos, que eu falei aqui de Davi, que vai estar reinando, estará trabalhando ativo aqui no milênio, todos os pactos cumprirão. Todas as promessas feitas no Velho Testamento se cumprirão no final da tribulação, no início do milênio. Então, eles entrarão vivos no milênio, os santos do Velho Testamento. Eles não foram salvos, viu, Valmir? Eu acho que foi Valmir. Eles não foram salvos por causa da lei. A lei foi um aio para Cristo. Se fosse a salvação no Velho Testamento para quem cumprisse a lei, ninguém seria salvo. Porque ninguém poderia cumprir os 603 ordenanças. Por isso que Jesus disse, não vim revogar a lei, eu vim cumprir, em Mateus 5:17. Por isso Paulo disse, em Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Por isso Paulo disse em Romanos 6:14-15, havemos de pecar porque estamos debaixo da graça e não da lei? De modo nenhum. Ele refuta diretamente, de modo nenhum. Então, os santos do Velho Testamento faz parte da terceira ressurreição para a vida. A quarta ressurreição para a vida fala dos que foram mortos durante a grande tribulação, os 7 anos aqui na terra. Lembra que a igreja foi arrebatada, começou um pacto de 7 anos entre o anticristo e o diabo, o anticristo e Israel. Perdão. E durante esses 7 anos de tribulação, ou vai ter tribulações também no plural, que vai ser uma perseguição, mas a Bíblia fala da tribulação, a grande tribulação. Durante 7 anos de grande tribulação, e aqueles que perseveraram durante aqueles 7 anos, sem receber a marca da besta, e foram decapitados, mortos durante os 7 anos, eles ressuscitarão no final dos 7 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Olha lá comigo. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Está escrito: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foram dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Também quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, os santos da grande tribulação, essas 4 ressurreições formam a ressurreição para a vida de Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2. A ressurreição para a vida são 4 ressurreições. Cristo, a primícia dos que dormem, os que são de Cristo no arrebatamento da igreja, os santos do Velho Testamento, 7 anos
depois da grande tribulação, 7 anos depois da grande tribulação, que durará 7 anos, no final dos 7 anos, os santos do Velho Testamento e os santos da grande tribulação. Os que morreram durante a grande tribulação ressuscitarão e reinarão com Cristo 1000 anos, juntamente conosco. Aqueles que creram durante a tribulação, e não morreram, não receberam a marca da besta, crendo em Jesus Cristo, eles não fazem parte da igreja durante a tribulação, porque a igreja já foi tirada. Os que perseveraram até o final dos 7 anos da grande tribulação entrarão vivos no milênio. E eles vão casar, ter filhos, respondendo à pergunta do irmão, né? E também de um outro irmão que falou sobre o final do milênio. Está entendido sobre isso aqui? A ressurreição para a vida? Agora vamos falar um pouco sobre a ressurreição, a segunda ressurreição para a morte. Para a morte. Vou apagar aqui. Então, a primeira ressurreição para a vida se resume em 4 ressurreições. Quem pode dizer aí para mim? Cristo, as primícias dos que dormem, os mortos em Cristo, de Pentecoste até o arrebatamento, os santos do Velho Testamento, no final da grande tribulação, e os santos que perseveraram durante a grande tribulação e que foram mortos durante a grande tribulação. Eles reinarão, ressuscitarão e entrarão no milênio vivos e reinarão com Cristo, também juntamente com ele. Então, a segunda ressurreição, Daniel fala, que é a ressurreição para a morte eterna, vergonha e horror eterno. Essa ressurreição acontecerá após os 1000 anos. Após os mil anos. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, está escrito. Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 5 e versículo também 6. Está escrito: os restantes dos mortos não reviveram até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição. Está vendo aqui o apóstolo João falando? A primeira ressurreição, essa é a primeira ressurreição, a para a vida. São 4 ressurreições para a vida, forma primeira. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, os restantes, os que não foram salvos, só ressuscitaram no final dos 1000 anos. Os mortos, desde Gênesis até o final dos 1000 anos, que não foram salvos, ressuscitarão no final do milênio. Esses são os restantes. E Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11 até versículo 15, está escrito o seguinte: vi um grande trono branco. Esse trono branco é o julgamento final dos 1000 anos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença figuram a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. Que mortos são esses? Desde Adão até o final dos 1000 anos, aqueles que não foram salvos. Porque durante o milênio, aqueles que nasceram durante o milênio, muitos deles rebelarão contra o Messias no final dos 1000 anos, porque Satanás será solto e vai induzi-los a segui-lo. Então, olha lá, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugir a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Eles foram postos
em pé diante do trono. Por que eles foram postos em pé diante do trono? Porque eles não têm o Espírito Santo. Eles morreram sem esperança. Porque nós, quando formos arrebatados, o Espírito Santo vai apresentar a noivo o noivo. Mas estes, de toda a história da terra, que não foram salvos, eles serão colocados de pé diante do juiz supremo, no final dos 1000 anos, diante do trono branco. Versículo 12, Apocalipse 20, versículo 12. Vamos continuar lendo. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que neles estavam. Nele estava. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. Se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Então, todos os mortos, de todos a história da humanidade, que não foram salvos, serão colocados de pé diante de Jesus. Ele vai abrir o livro da vida para mostrar para eles que o nome deles não está escrito ali. Eles tiveram oportunidades para crer e não creram. E eles serão galardoados também. Serão julgados segundo as suas obras. Vai ter nível de sofrimento na eternidade. E eles serão lançados no fogo eterno por toda a eternidade. Aí depois dos 1000 anos, nós que fomos salvos, que reinamos com Cristo 1000 anos, aí sim, Apocalipse 21 fala: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então haverá uma nova terra, um novo céu. Nós, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28, fala que nós saberemos todas as coisas, porque agora nós sabemos parcialmente. As coisas cobertas pertencem a nós, as encobertas pertencem ao Senhor. Deuteronômio 29, 29. Porém, agora, nós vamos saber todas as coisas, até as cobertas saberemos. 1 Coríntios 15, versículo 28, está escrito. Deixa eu abrir lá. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja sobre tudo e sobre todos. Amém? Uau! Fantástico! Então, essas duas ressurreições, para a vida de Daniel e para a morte. Para a vida, são 4 ressurreições. Cristo, a primícia dos que dormem, os mortos em Cristo, os santos do Velho Testamento e os santos da grande tribulação, que morreram durante a grande tribulação. Esses fazem parte da primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. E o restante, de todas as épocas que não foram salvos, ressuscitarão no final dos 1000 anos, serão colocados de pé, postos de pé, diante do Senhor, e serão galardoados segundo as suas obras, como está escrito em Apocalipse 20. Mas, aqui estamos, respondendo às perguntas dos irmãos. Aqui, durante a tribulação, durante os 7 anos, vou fazer aqui um quadradinho aqui, né, o Velho Testamento, a cruz. 50 dias depois começou o tempo da igreja, ou graça, né, por aqui, graça, que dura até os nossos dias. A igreja será arrebatada, e vai começar aqui os 7 anos. A última semana de Daniel. A última semana de Daniel. Quando a igreja for tirada, é como se esse tempo voltasse aqui, ó, na cruz. Deus volta a tratar diretamente com Israel. O inimigo fará um pacto com Israel de 7 anos. 3 anos e meio será um tempo de paz. Vai ter 2 testemunhas em Jerusalém e falarão: olha,
Este é o anticristo. O Messias é aquele que vocês crucificaram 2000 anos atrás. Os judeus vão rasgar suas vestes, vão falar, não, olha a paz mundial, olha Jerusalém como está em paz com todo mundo. Este é o Messias. Mas 3 anos e meio depois, o anticristo vai pegar sua própria imagem, colocar no lugar santíssimo. As 2 testemunhas serão mortas. E elas 3 dias e meio ficaram seus corpos expostos em Jerusalém. Eu creio que seja Elias, com certeza é um, e o outro, eu creio que é Enoque. Os 2 que não provaram a morte física, porque eles serão mortos pelo anticristo. Seus corpos ficarão 3 dias e meio. 3 dias e meio expostos. Depois de 3 dias e meio, eles serão arrebatados e subirão aos céus. E aí, o inimigo colocará sua própria imagem no lugar santíssimo, no santo dos santos. Os judeus aí vão cair a ficha dos judeus e falar, opa, peraí. Então o Messias é aquele que nós crucificamos lá atrás. Aí haverá uma perseguição jamais vista dos judeus, pior do que Hitler, até o final dos 7 anos. No final dos 7 anos, como nós vimos Zacarias, Jesus, aqui vai ter o casamento da noiva com o noivo. Enquanto está tendo tribulação na terra, terá as bodas de ouro, Apocalipse 19. Fala das bodas de ouro nos céus. Casamento do noivo com a noiva. E depois a igreja voltará com Jesus e os santos do Velho Testamento. E Jesus vai colocar seus pés no Monte das Oliveiras. Aqui, no final dos 7 anos, aquele tempo mais escuro de toda a história da humanidade. Os judeus serão levados para um lugar chamado Vale de Esdraelon, ali no sul do Líbano, norte de Israel. Esse Vale de Esdraelon também é conhecido como Armagedon. A União Europeia virá de um lado, a Liga Árabe de outro, a Rússia de cima e a China de baixo virão para exterminar Israel da face da terra, os judeus da face da terra. Naquela hora mais escura, não tem lugar para fugir. Os judeus, só tem um lugar para eles olharem, para cima. E vai cumprir o que Jesus diz para o Sinédrio. Vocês não me verão mais, até aquele dia que dirão, bendito que vem em nome do Senhor. Cumprirá Zacarias capítulo 12. Cumprirá Zacarias capítulo 14. Ele colocará seus pés nos montes das oliveiras. O monte vai dividir em 2. Eles olharão para aquele a quem eles transpassaram, e todo joelho dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas, voltando a uma das perguntas, a igreja foi arrebatada. O que acontece com a igreja antes do casamento da noiva com o noivo? As obras do crente serão julgadas. Esse é o que a Bíblia chama o bema, o julgamento do bema. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, está escrito: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, versículo 10. Está escrito: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, terá o julgamento dos crentes. E o versículo, esse versículo vamos falar daqui a pouco mais, é Romanos 5:10, mas Romanos capítulo 14, versículo 10, está escrito: se, porém, tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo.
todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Esse é o bema. É 2 Coríntios 5, 10 e também Romanos capítulo 14. Romanos 14, 10 também. Todos nós vamos comparecer. No arrebatamento da igreja, as nossas obras serão julgadas. Aí vem a pergunta. João irmão, aquele que cometeu um pecado. A primeira coisa que eu quero dizer, meus amados irmãos, não existe pecadinho ou pecadão. Não existe. Romanos capítulo 14, versículo 23, parte B, fala: tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu falei e volto a repetir. Nós que nascemos de novo, fomos salvos pela graça de Deus, até o arrebatamento, nós estamos sujeitos a cometer pecados. É para nós pecarmos menos e menos e menos, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus. O Espírito Santo vai criando convicções em nossos corações, nós vamos pecando menos, menos, menos. Lembra de Romanos 5,8? Porque Deus provou seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas então a pessoa cometeu um pecadão aqui. Não existe pecadão, pecadinho. Tudo que não provém da fé é pecado. E chega diante do trono de Cristo, o bema. 2 Coríntios 5, 10, Romanos 14, 10. Vai ser julgada. E ele, quando ele pecou aqui na terra, talvez ninguém ficou sabendo. Ele confessou, sacudiu a poeira e continuou andando. Ou foi um pecado público. Como a gente vê muitos escândalos aí no meio evangélico. Foi um pecado público. O que a Bíblia fala? Mateus, o que Jesus disse? Se é um pecado público e a pessoa continua pecando, o irmão chama duas testemunhas, vai até ao líder da igreja, ao pastor da igreja, e primeiro os irmãos vão até a pessoa e falam: irmão, você está pecando. E ele: não quer saber disso não. Continua pecando, aí eles vão até a liderança da igreja. Aí o pastor vai atrás dessa pessoa. Aí se ele continua rebelde, aí é o pecado para a morte. Né? Aí é o que a Bíblia fala. A pessoa não quer continuar rebelde. Então, para nós, só olhando aqui rapidinho, então se a pessoa peca, não existe pecadinho ou pecadão, porque o pecado, ele foi resolvido na cruz do Calvário. O pecadinho, ou pecadão que você se considera, mas ele pega um pecado que atingiu outra pessoa. Ele vai lá na pessoa, confessa, pede a pessoa perdão. Nós não confessamos pecado para a pessoa, para gente, ou para homem não, viu gente? Viu, irmãos? Nós confessamos para Deus. Agora, quando tem um pecado público, nós vamos pedir perdão, buscar reconciliação, porque Deus, eu vou falar daqui a pouco, confiou a nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5. Nós vamos até o irmão, pede ele perdão, e se o irmão fala perdoado, ele libera o perdão, vida que se segue. Agora, lá no trono branco, lá no trono de Cristo, no bema, que acontecerá após o arrebatamento da igreja, eu creio que todas as nossas obras feitas na carne vai ser assim, milésimo de segundo. E todas as nossas obras, 1 Coríntios capítulo 3, está falando de Mateus, né, sobre
aquele que pecar contra ti. Quantas vezes deu perdoar o irmão? Em Mateus 18, né? 70 vezes 7, o mesmo pecado. No mesmo dia. Se a pessoa pecar 70 vezes o mesmo pecado, no mesmo dia, você perdoa 70. O mesmo pecado. No outro dia já não vale mais. Se ele pecou com você 70 vezes e pecou outra diferente, não consta os 70. Então Jesus vai dizer para você o seguinte, ó, perdoa, libera o perdão. Mas só para o texto, para o irmão, em Mateus 18, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja estabelecida. E, se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Tem uma ordem. Então, lá no trono do Bema, quando nossas obras serão julgadas, tudo que nós fizemos na fé, receberemos galardões. 1 Coríntios, olha lá comigo, 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, 12 a 14. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 a 14 está escrito. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas ele mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Olha, ou seja, aquele que cometeu os nossos pecados, que foram julgados da cruz, vai gerar galardões para nós que serão levados lá no Bema, no julgamento das obras, e todas as obras que nós fizemos na carne, que pecamos, receberemos palha, madeira e feno. Passarão pelo fogo. Vão queimar, vai ser assim. Não vai sobrar nem cinza. Mas todas as nossas obras que fizemos na fé, receberemos ouro, prata, pedra preciosa. E o fogo não tem domínio sobre essas coisas. E depois, do outro lado, nós vamos entregá-las todas àquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor, agora e eternamente, Jesus Cristo. Então, não impacta, viu, meu amado irmão? Não impacta a salvação. O pecado que a pessoa fez aqui na terra, ele perde a comunhão com Deus, que é restaurada no momento que ele confessa seu pecado, sacode a poeira e vai em frente. E, se ninguém aqui na terra ficou sabendo, ele foi galardoado. Madeira, feno e palha. E lá, no trono, diante no Bema, no arrebatamento da igreja, quando foi julgado as nossas obras, serão um milésimo de segundos, serão queimadas eternamente. Porque Deus não lembra mais dos nossos pecados. Deus não lembra. Perdoados, esquecidos e foram para sempre. Por isso, Paulo disse em Colossenses capítulo 3, da mesma forma que Deus te perdoou em Cristo Jesus, perdoai-vos uns aos outros. Deus não exigiu nada de nós. O amor de Deus foi incondicional. Perdoados eternamente. Então, a nossa salvação não pode ser abalada, porque não dependeu nada
de nós. Dependeu, sim, 100% da obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Amém? Amém? Nós vamos dar um intervalo aqui rapidinho. Eu espero que tenha respondido todas as perguntas dos irmãos. E nós voltamos dentro de 5 minutinhos. E os irmãos que estão nos assistindo vão continuar aqui. Vamos só parar um pouquinho. E daqui 5, 10 minutinhos voltaremos. E vamos dar sequência à aula de número 5. E Deus abençoe você em nome de Jesus. Ok, vamos para a segunda parte da nossa aula, nossa aula número 5, não é verdade? De soteriologia. E espero que os irmãos tenham ficado satisfeitos com as respostas das perguntas. Qualquer dúvida, nós podemos continuar respondendo nas próximas aulas, amém? Ok, porque essa faz parte da soteriologia, porque é a doutrina da salvação. Tudo isso que eu tenho falado, né? Mas também faz parte da escatologia, que é uma matéria que em breve eu vou estar compartilhando, que é maravilhosa. Espero que antes do arrebatamento da igreja. Amém? Se não, vamos estar melhor no arrebatamento, todos juntos. Amém? Aleluia! Ô glória! Então, aula número 5. Vamos falar um pouquinho sobre a expiação e propiciação e reconciliação. A expiação, amados irmãos, e a reconciliação são temas centrais que descrevem a obra de Cristo na cruz. A expiação ela tem a ver com purifica e remove a culpa do pecado. Purifica e remove a culpa do pecado. Ou seja, traz libertação. Purifica e remove a culpa do pecado. Nós sabemos disso, por exemplo, em Hebreus capítulo 9, versículo 14, né? Que fala que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas. A propiciação a propiciação aplaca a ira de Deus, satisfazendo sua justiça. Ou seja, satisfaz a justiça de Deus. Satisfaz a justiça de Deus. Então, a reconciliação ela restabelece a paz e a comunhão entre Deus e o homem. Ou seja, restaura a comunhão entre nós e Deus. Então, a expiação purifica e remove a culpa do pecado. A propiciação aplaca a ira de Deus, satisfazendo a sua justiça. A reconciliação restabelece a paz e a comunhão com Deus, entre nós e Deus. Amém? Então, o aspecto da obra da cruz. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Número 1, a expiação completa e suficiente. Se você pode, abre a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Está escrito: Hebreus 9, versículo 12. 11 e 12. Quando,
Porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangues de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, nós falamos na semana passada do tabernáculo, lembra? No Santo dos Santos, o sumo sacerdote que entrava ali uma vez por ano, pelos pecados da nação toda, e isso foi até a cruz. Então, aqui no versículo 12, Jesus entrou lá dentro, não mediante sangue de bodes e de cordeiros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, obtendo eterna redenção. Não é uma redenção provisória, é eterna provisão. Eterna provisão. E João 19:30, nós falamos semana passada, quando Jesus estava na cruz, ele gritou, né, está consumado. A obra está concluída, terminada. Então, a expiação realizada por Jesus, conforme descrito aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 12, e também João 19:30, é considerada para nós como completa, perfeita e suficiente. Suficiente. Não necessitando de acréscimos ou repetições. Ela representa a transição definitiva da antiga aliança de sacrifícios de animais para a nova aliança, baseada no sangue de Jesus Cristo, que foi derramado uma única vez por toda a eternidade. Então, Hebreus 9, versículo 12, né? Não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, a suficiência do sacrifício de Jesus foi uma vez por todas, uma vez por toda a eternidade. Então, esse derramamento de sangue de Jesus na cruz é superior aos dos sacrifícios feitos anualmente, que eram feitos anualmente no templo. Diferente dos sacerdotes da antiga aliança, que entravam no tabernáculo todo o ano, no dia de Yom Kippur, no dia da expiação, né? Jesus entrou no Santo dos Santos uma vez para sempre, atrás do véu. O véu que separava, não separa mais. Ele foi rasgado de alto a baixo. De alto a baixo. Jesus entrou no santuário celestial com seu próprio sangue, uma vez por todas. Então, o termo grego para uma vez por todas é epapax, no grego. Esse termo grego destaca que o sacrifício de Jesus foi um ato único e definitivo. Único e definitivo. Ele não precisa ser repetido, porque foi perfeitamente eficaz. A justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário, na oferta e no ofertante, que é o próprio Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E foi uma vez para sempre. Hebreus 9, 26 fala que uma vez por todas. Hebreus 10, 12, uma vez para sempre. Hebreus 10, 14, 10, 16, uma única vez para sempre. Para sempre. E o propósito é a redenção eterna. Né? O resultado do sacrifício na cruz do Calvário não é um perdão temporário, mas uma redenção eterna e permanente que purifica a consciência do adorador, como está no versículo 14 de Hebreus capítulo 9. É algo que foi realizado uma única vez na cruz do Calvário e foi 100% suficiente para ter nossa redenção definitiva.
Em João 19:30 está consumado. Nós falamos aqui nas primeiras aulas, né? Essa palavra no grego é tetelestai. A nossa dívida que nós tínhamos por causa do nosso pecado foi completamente paga na cruz do Calvário, né? Tetelestai é uma palavra usada para indicar que uma dívida foi paga completa, uma tarefa concluída ou um sacrifício aceito. Toda a nossa dívida que constava de ordenanças foi encravada na pessoa de Jesus na cruz do Calvário. Então essa declaração de estar consumado indica que o plano de Deus para a salvação foi perfeitamente executado, não restando pendências para a expiação do pecado. Está consumado, está concluído, está acabado. Tetelestai. O resumo da expiação, a combinação desses versículos entre Romanos, capítulo 9, versículo 12, e também Hebreus capítulo 9, versículo 12, e João capítulo 19, versículo 30, ensina que Cristo é o sumo sacerdote e a oferta. Ele ofereceu a si mesmo pelos pecados de toda a humanidade. Em Marcos capítulo 10, 45, ele diz: eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então Jesus foi a oferta e o ofertante, né? O pagamento foi total. Não mais precisa ser feito para pagar. Nada mais precisa ser feito para pagar a nossa dívida pelo pecado, porque Jesus pagou completamente. Está consumado. Tetelestai. Ele não entrou lá com sangue alheio, mas com seu próprio sangue. Entrou uma vez para sempre, atrás do véu, no Santo dos Santos, e pagou nossa dívida. Não foi ouro, não foi pedra preciosa, mas sim, não foi ouro, não foi pedra preciosa, não foi prata, mas sim o seu precioso sangue derramado uma única vez por toda a eternidade. Amém? Então, Hebreus 9:12 garante a superioridade e eternidade do sacrifício de Jesus, enquanto João 19:30 confirma a finalidade e perfeição da obra de Cristo na cruz. A propiciação, então, essa é a primeira parte, né, que é sobre a expiação. Agora, sobre a propiciação da ira divina, em Romanos 3, 25, Romanos capítulo 3, vamos lá, Romanos 3, versículo 25, eu já citei aqui várias vezes, né, versículo 24 e 25, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, a propiciação refere-se ao sacrifício de Jesus Cristo, que apazigua a justa ira de Deus contra o pecado, desviando-a do ser humano por meio do seu sangue. Pela fé no sangue de Jesus, fomos justificados gratuitamente. Pela fé no sangue de Jesus, fomos justificados gratuitamente. Por meio do sangue, Jesus satisfez a sua justiça divina, tornando Deus favorável ao homem e possibilitando perdão eterno e reconciliação, agindo como substituto nosso na cruz, como nós falamos na aula anterior. Em Romanos 3, 25, que é o nosso texto aqui, Paulo explica que Deus ofereceu Jesus publicamente como propiciação. No grego é hilasterion, que fala que é pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça ao perdoar pecados passados.
Em 1 João capítulo 2, versículo 2, eu já também citei aqui algumas vezes, vamos ler aqui de novo. 1 João capítulo 2, versículo 2, está escrito: e ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele é a propiciação. Cristo é descrito aqui como a propiciação pelos pecados, não apenas de nós que fomos salvos, mas de todo mundo, atuando como advogado que satisfez a dívida, que pagou a dívida que nós tínhamos com relação ao pecado. Aí você pergunta, mas pastor, então todo mundo será salvo? Todo aquele que crê na oferta no ofertante, da obra que ele consumou na cruz do Calvário, esse é salvo. Mas muitos, mesmo que Jesus pagou pelos seus pecados na cruz, rejeitarão a Jesus. Estes serão condenados eternamente. O significado, de propiciação não é Deus sendo convencido a amar, mas é Deus providenciando um meio, Jesus Cristo, para satisfazer sua própria justiça, sem destruir o pecador. Em uma relação com o Antigo Testamento, o conceito remete ao propiciatório. Lembra? O propiciatório que estava atrás do véu, era aquela tampa de ouro em cima da arca, de ouro puríssimo, onde o sangue era lançado uma vez por ano pelo sumo sacerdote descendente de Arão. Ali era o propiciatório, aquela tampa da arca da aliança, onde o sangue era aspergido no dia da expiação, representando o trono da graça, onde a ira de Deus era desviada. E hoje, por meio da obra consumada, a ira de Deus, por causa do pecado, foi desviada completamente, porque a justiça de Deus foi satisfeita completamente. Em resumo, a propiciação é a obra de Deus Filho, tornando possível a justiça e a misericórdia de Deus de se encontrarem, oferecendo paz a quem crê. Paz que excede todo entendimento. Todo aquele que nasceu de novo pode desfrutar dessa paz. Que Jesus disse, não vou lá dar como o mundo a dar, mas dou a minha paz, que excede todo entendimento, a todos nós que cremos, que nascemos de novo. E essa paz, Filipenses 4:7, guardará nossa mente e nosso coração em Cristo Jesus. Então nós falamos sobre a expiação, sobre a propiciação e agora sobre a reconciliação. A reconciliação entre Deus e o homem. Romanos capítulo 5, agora sim, Romanos 5, versículo 10. Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, a reconciliação entre Deus e o homem é o estabelecimento da paz e harmonia, quebradas pelo pecado, realizada exclusivamente por meio da morte de Jesus Cristo na cruz. Em Colossenses capítulo 1, versículo 20, Colossenses 1, versículo 20 está escrito, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliastes consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses 1, versículo 20. Aqui em Colossenses 1, versículo 20, juntamente com Romanos 5, versículo 10, destaca que, mesmo sendo inimigos de Deus, a humanidade foi reconciliada pela morte de seu Filho, Jesus, na cruz. E isto garante a salvação futura, a vida de todo aquele
que crê. Então, aqui em Romanos 5,10, a ênfase é no contraste entre a nossa condição anterior, como inimigos de Deus. Efésios 2,12 fala que nós estávamos sem Deus, sem esperança no mundo. E a atual, reconciliados com Deus, destacando a eficácia da morte de Jesus na cruz para nos salvar. Em Colossenses 1,20, afirma que Deus, por meio do sangue de Jesus, reconciliou consigo todas as coisas, tanto na terra como nos céus, estabelecendo a paz. O significado de reconciliação significa a mudança da nossa posição de inimizade para uma de amigos e filhos de Deus. Perdão. Removendo a separação causada pelas más ações. E o agente é Deus. É quem toma a iniciativa da reconciliação, providenciando o sacrifício e a paz através do corpo físico de Jesus Cristo, entregue uma única vez por nós na cruz do Calvário. Resultado da reconciliação. A obra consumada na cruz permite que os seres humanos sejam apresentados santos, irrepreensíveis e livres da acusação diante de Deus. Essa ação é o ponto central da obra de Cristo, trazendo a harmonia e um novo relacionamento, movendo o homem da alienação para a comunhão com Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, vamos ler 2 Coríntios 5, Deus reconciliou conosco e Ele confiou a nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5, versículo 18 e 19 está escrito: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus confiou a você e a mim, a nós, a palavra da reconciliação. Por isso, não devemos guardar mágoas, guardar ofensas, mas liberar o perdão para outros. E assim, a nós mesmos, devemos nos perdoar quando nós erramos. E não carregar algo que Deus não lembra mais. Amém? Então, a substituição penal ocorreu na cruz do Calvário. 1 Pedro 3,18, eu li esse versículo na semana passada. 1 Pedro 3,18 está escrito: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Esse versículo, sustenta a substituição penal, declarando que Cristo, sendo justo, morreu uma única vez pelos pecados dos injustos, para conduzi-los a Deus. Essa passagem bíblica ilustra que Jesus assumiu o castigo que era devido a nós. Ele assumiu o castigo, a ira divina e a morte que eram merecidos pela humanidade. Ele pagou a pena pelos pecados de todos nós ali na cruz do Calvário. Ele pagou a pena. Não há mais condenação. O justo pelos injustos. O texto destaca a troca de posições. Cristo, perfeitamente justo, sofreu no lugar dos pecadores injustos. A morte de Jesus foi de uma vez por todas, significando um sacrifício completo que satisfaz as exigências da justiça de Deus contra o pecado. O propósito da reconciliação, o objetivo final,
deste ato substitutivo é nos levar a Deus, reconciliando a humanidade pecadora com um Deus santo. 3 vezes santo, santo, santo. A punição foi suportada na cruz. Jesus suportou a condenação e o castigo, agindo como substituto e fiador, permitindo que nós fôssemos perdoados e libertos da ira de Deus. Este sacrifício na cruz, detalhado no contexto, demonstra o amor de Deus ao fornecer um substituto perfeito para o pagamento da dívida do pecado. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Por quê? Porque Deus amou você e eu de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A cruz como um evento histórico e eterno. Em Gálatas, capítulo 6, olha comigo Gálatas, capítulo 6, versículo 14, está escrito: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo proclama aqui: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem destaca a cruz não apenas como um evento histórico isolado, mas como uma realidade eterna e transformadora para cada um de nós. A crucificação de Jesus é um evento cronológico específico onde Deus encarnado pagou o preço pelos pecados da humanidade. Paulo contrasta a cruz com a circuncisão e o legalismo judaizante da época, enfatizando que a salvação não vem por méritos humanos, mas pelo sacrifício completo de Jesus Cristo no Calvário. A cruz era um instrumento de vergonha. No entanto, Paulo a exalta como centro do evangelho. A ofensa da cruz reside na sua mensagem de que o homem é incapaz de salvar a si mesmo. O velho homem foi levado à cruz para que não sejamos mais escravos do pecado, mas sim servos do Deus vivo. Isso é uma identificação com a morte de Jesus para viver uma nova vida. Romanos 6:8, mortos com Cristo. Romanos 6:6, sepultados. Romanos 6:6, crucificado com Cristo. Romanos 6:8, mortos com Cristo. Romanos 6:4, sepultados e ressurretos com Cristo, para que possamos viver em novidade de vida, uma vida nova, de qualidade diferente da vida que andávamos anteriormente, uma vida que agrade a Deus, uma vida que anda, que corre a corrida da fé, que ande de fé em fé, que é o único meio de agradar a Deus. Uma fé alimentada com a palavra de Deus. Romanos 10:17. Nova criatura nós nos tornamos. O foco eterno da cruz é a transformação, é ser nova criatura, em vez de seguir rituais externos. 2 Coríntios 5:17. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Então Paulo afirma: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Significa que os valores, atrações e o pecado do mundo não tem mais poder sobre o cristão. É um desapego espiritual das ambições terrenas. Paulo rejeita gloriar-se em sua própria carne, conhecimento ou realizações, focando sua jactância sobre a obra de Cristo, que tem repercussões eternas.
Então, Gálatas 6,14 ensina que a cruz é o cerne do cristianismo. O evento histórico é a base da nossa redenção. A realidade eterna é a nossa separação do pecado e união com Cristo, transformando-nos em uma nova criação, em uma nova pessoa. Por isso, é tão importante para nós vivermos em novidade de vida. Alimentar nossa fé com a palavra de Deus. Porque 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 fala que, mediante a ressurreição de Cristo, Deus, por meio das suas muitas misericórdias, nos deu uma viva esperança. E nós temos essa viva esperança hoje. E um dia muito em breve, estaremos todos com Ele. Seremos arrebatados. Encontraremos com o Senhor nos ares. E estaremos com Ele para sempre. Amém? Ok? Então vamos terminar por aqui. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus possa te dar um desejo imensurável de estudar a sua palavra e que você seja um grande instrumento, um troféu da graça do nosso Deus nas mãos de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.